É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Santa Teresinha do Menino Jesus. Sou Padre Gonzaga. Seja bem-vindo com muita alegria para mais um Café com Jesus. Hoje é de domingo, dia do Senhor, e é o primeiro domingo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que, pela anunciação do anjo, conhecendo a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Sagrada Escritura. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. E no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhes disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui, então, nós encontramos Jesus já no primeiro domingo da Quaresma. São 5 domingos aí, né? 6 com o domingo do domingo de Ramos. Mas já nesse primeiro domingo, logo após
o batismo, logo após que Jesus sai do Rio Jordão. Então, ele, conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, ali foi tentado. Então, nós vamos ver aqui hoje as tentações de Jesus e as nossas tentações. É isso mesmo. Nós vemos que Jesus foi tentado em tudo como nós, com uma única diferença. Ele nunca foi vencido pelo pecado, tá? Ele nunca foi vencido. Jesus foi tentado também. Então, nós estamos diante aqui hoje de uma reflexão da luta contra o mal. Então, já vai abrindo o seu coração, colocando diante da presença de Deus e sob a ação do Espírito Santo, permita nesse momento, já diante desta palavra, de você ir reconhecendo os pecados, as tentações que há na sua vida. E ao mesmo tempo, já aprendendo com nosso Senhor Jesus Cristo como superar as tentações. A primeira já é aqui. O diabo fala para Jesus, ordena, né, ordena a esta pedra que se torne pão. Olha, ordena. Né? Então, qual que é a primeira tentação aqui de Jesus? A primeira tentação de Jesus é usar o seu poder divino para se livrar das dificuldades que o ser humano, das dificuldades comum da vida do ser humano, da vida de todos nós que nós enfrentamos. Essa é a primeira tentação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí, Jesus, então, ele reconhece que é uma tentação. Ele entendeu que era diabólico isso, que era uma coisa cômoda, né? Dele usar o poder dele. Bem que ele podia, mas ele usou bem o poder dele, não para si. Ele usou o poder dele, inclusive realizou muitos milagres para o bem de todos, para o bem do outro, em favor dos outros. Olha que ponto fundamental. Né? Deus deu dons para você, deu talentos para você, mas não para você usar em função de ti, não para que você possa se aparecer, não para que você possa, né, usar desses dons, desses talentos que Deus deu para você, né, para que você possa explorar o outro, sobressair sobre os outros. Não, é para que você possa proporcionar o bem para todos, não só para si. Então, Jesus, ele não empregou o seu poder para vantagens pessoais, mas ele o colocou a serviço de todos, a serviço do ser humano, inclusive daqueles mais necessitados. Olha que interessante. Jesus preferiu ser pobre e derrotado junto com os outros do que ser rico e ficar sossegado sozinho, né, no individualismo. Olha que interessante. É diabólico. Qualquer uso egoísta dos bens deste mundo é diabólico. Esse é o ponto que nós aprendemos aqui nesta primeira tentação aqui, né? É diabólico qualquer uso egoísta dos bens deste mundo, né? Seja acumular bens para si mesmo, explorar o trabalho dos outros, né? Buscando qualquer espécie de prazer, né? Então, e assim vai. São tantas coisas, né? Por isso que Jesus responde: não só de pão viverá o homem. Então, ou seja, só aquele que considera a própria vida à luz da palavra de Deus está em condição de atribuir um novo sentido, um sentido diferente às realidades aqui da terra, às realidades terrenas. Então não deve ser desprezada. As realidades terrenas não devem ser desprezadas.
não devem ser destruídas, excluídas, recusadas, de jeito nenhum. Mas nem mesmo podem ser transformadas em objeto de idolatria. Esse que é a questão. Não pode se tornar as coisas desse mundo, né? Não pode se tornar os bens materiais desse mundo, não pode se tornar objeto de idolatria. Essa é a tentação, porque Deus nos deu dom, deu talento, deu poder, tudo mais, né? E às vezes nós de vez a gente usar dos talentos que Ele nos deu para o bem de todos, usamos de uma forma egoísta para si mesmo. Aí vem a segunda tentação que o diabo fala para Jesus: eu te darei todo este poder e toda a sua glória. Olha só, tá vendo? Tá vendo tudo? Eu dou para você todo o poder e glória desses reinos que foram dados a mim. Só que tem uma questão: para você ganhar esses reinos, para você ganhar esse poder e a glória disso tudo, você precisa prostrar-se diante de mim. Olha que interessante aqui a tentação, né? Você já tem deparado com esse tipo de tentação? Aqui é a tentação do domínio, do poder aqui, né? Ó, te dou poder, glória, né? Quantas vezes não deparamos com isto, né? Quantas vezes não deparamos com essas tentações no nosso dia a dia? Aí vem aqui a questão da escolha. Quando você depara com as tentações, né, como esta, né, de poder e de glória, então vem aqui a questão da escolha, o discernimento, sabedoria, né? A escolha deve cumprir-se entre o domínio e o serviço, entre a competição e a solidariedade, entre a exploração e a disponibilidade em benefício de todos. Devemos estar atentos, pedir sempre discernimento ao Senhor. E olha, esta escolha, ela se manifesta em todas as circunstâncias da nossa vida, no nosso dia a dia. Você precisa estar atento, cada um de nós precisa estar sempre vigiando. Lembra que Jesus falou, vigiai e orai sempre? É isso, ó, vigiai e orai sempre, estar atento. Porque, por exemplo, quem se enriqueceu tem uma vasta cultura, né? A pessoa tem uma vasta cultura, mas ela não coloca à disposição. Ela até conquistou uma boa posição de destaque na sociedade, mas ela pode até, de vez ela usar isso para o bem de todos, não, ela pode humilhar os menos favorecidos, aqueles que não têm aquela capacidade, né? Ou seja, ela é intelectual, seja lá o que for, né? Olha que interessante isso. Ou pode até mesmo, né? Quem tem tudo isso, uma boa cultura, uma vasta cultura, possa colaborar para o crescimento de quem teve menos oportunidade, né? Do que ele. Do que ele, que tem um grande conhecimento, que conseguiu conquistar um lugar de destaque na sociedade, é chamado a ajudar aqueles que menos têm. Olha que interessante aqui. Corremos esse risco, hein, de adorar o demônio, pensando que de estar rendendo glória a Deus, está adorando o demônio. Tem que tomar cuidado, hein? Olha, muito cuidado. Veja bem, durante toda a vida de Jesus, lembrando mais uma vez, ele foi tentado como nós. Ele foi tentado a adaptar-se a esta diabólica forma de pensar, né? Como aqui o diabo está falando, poder e glória. Então, o ser humano considera
como pessoas bem-sucedidas, aquela que domina os outros, né? Que tem domínio sobre os outros, que impõe respeito, que grita, que assusta os que são obrigados a ouvi-lo, né? E a proposta de Jesus é completamente diferente. A proposta de Jesus é completamente diferente. Grande é aquele que se coloca a serviço dos outros. Grande é aquele que se ajoelha diante do irmão ou da irmã mais necessitado para lavar-lhe os pés. É isso. Essa é a visão, esta é a lógica de Jesus. Por isso que ele dá a resposta: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Ó, como é que nós servimos a Deus? No irmão, no próximo. Não é oprimindo, não é brigando, não é xingando, não é odiando, mas servir. Deus deu talentos, dons para você colocar a serviço do próximo. E adorar a Deus, como que é que adoramos a Deus? Quando nós respeitamos o irmão, tratamos o outro com dignidade, temos uma relação de irmãos e irmãs, uma relação, né, de fraternidade, de irmãos e irmãs. Esse é o ponto fundamental para nós desse texto, né? Outro, a terceira tentação. Lança-te do alto, né, da torre aqui do templo. Lança-te, fala o diabo, né? Se és filhos, ainda fala desse jeito, né? Se és filhos, atire-te daqui abaixo. E agora ele usa a escritura, né? Ele fala assim: porque diz a escritura: Deus te ordenarás aos teus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Olha que interessante. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aqui a malícia do reino do mal. O mal, as situações diabólicas têm justamente esta artimanha de apresentar-se como um semblante assim atraente, assumindo uma aparência piedosa, servindo-se da própria palavra de Deus, né? Olha, ele serviu da própria palavra de Deus para desviar do caminho. Esse é um perigo, hein? É um perigo muito grande, né? Das pessoas usar da própria palavra de Deus para desviar você do caminho, para tirar você do caminho da santidade, da libertação, da salvação. Olha aí, por isso que Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque às vezes você usa a palavra do próprio Deus, é uma tentação contra Deus para fazer o mal, para desviar o outro do caminho. Então, o objetivo do maligno é de realmente desfazer a estrutura, né? O grande objetivo do maligno, na verdade, é corroer os fundamentos das relações com Deus, das relações que você tem com Deus. Por isso que tem que cuidar, tem que cultivar a escuta da palavra, cultivar a oração, o jejum, penitência, a caridade. Cultivar isso. Porque o objetivo do maligno não é de provocar algum desvio moral, alguma fraqueza, não é de provocar alguma falha. Não, o grande objetivo do maligno é de corroer os fundamentos das relações com Deus. Então, olha, não dê mole, não desista, né, de cultivar a oração, o diálogo com Deus, uma intimidade com Deus, da escuta da palavra de Deus, da prática do jejum, da prática da caridade,
Porque senão você vai entrar na dúvida. Diante dessa situação aqui, você vai ser tomado pela dúvida diante dessa tentação. A hora que você estiver diante mesmo de uma doença, de algum sofrimento, de algum obstáculo, de alguma dificuldade, você vai começar a questionar. Uai, Deus ama os fiéis ou não? Você começa a questionar. Deus me ama ou não me ama? Oh, poxa, eu tenho feito tanto. Agora, por que esse sofrimento? Por que essa desgraça? Por que essa situação que está acontecendo? Né? Será que Deus está me vendo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não se preocupa comigo ou esqueceu de mim? Vai começar a ter essas perguntas. Você começa a ter dúvida. Por isso que é importante cultivar a oração, o jejum, a caridade. Né? É muito importante isso. Senão daqui a pouco você fala, onde está Deus? Olha, onde está Deus? Será que Deus existe? Será que vale a pena continuar acreditando em Deus se ele nunca intervém para ajudar os que lhe são fiéis? Porque você pode cair nessa tentação de falar, nossa, eu tenho feito tanto, eu tenho rezado, eu tenho não sei o quê. Será que você tem rezado mesmo? Será que você tem escutado Deus? Qual é a vontade de Deus? Tem deixado ser conduzido pelo Espírito Santo? Olha, tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, se Deus não der prova, né, as provas de amor que você às vezes está exigindo, a sua fé vai se abalar. É isso que o diabo quer. É isso que o maligno quer. Quer que a sua fé seja abalada, né? A fé, a esperança e o amor são as bases, são os fundamentos, né? E é por aí que começa a abalar a fé e corre o risco de desabar tudo na sua vida e você realmente, né, perder a graça, perder a salvação. Né? Então é isto, essa terceira aqui. Lembra sempre, olha a resposta que Jesus dá. Não tentarás o Senhor teu Deus, não duvide, né? Na verdade está falando assim, não duvide, não desista de Deus, porque Deus não desiste de você, não duvida. Cuidado com o demônio, cuidado, né? Jesus está falando isso hoje aqui para você. Cuidado. Então, é um pouquinho isso que nós possamos perseverar na fé. Isso mesmo. Perseverar na fé é a condição para a superação das dificuldades que se apresentam no caminho, no nosso dia a dia, na vida de todos nós como cristãos. Né? Aparecem muitas dificuldades, muitas tentações, mas a perseverança na fé, na esperança e no amor de Deus é que nós conseguimos reconhecer e superar tudo isso sob a ação do Espírito Santo. Peço que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, hein? Coragem, ânimo, alegria. Até amanhã no Café com Jesus, no próximo Café com Jesus. Jesus te chama e ele te ama.